Aí em Hebreus capítulo 7, versículo 4, eu quero ler com os irmãos até o verso 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: Considerai, pois, era grande essa a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, é, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. O versículo 1 do mesmo capítulo diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, pois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Meus irmãos, eu acabei de ler nessa segunda parte o trecho que nós lemos hoje pela manhã. Eu tenho ministrado aos domingos pela manhã uma série de mensagens de estudos sobre o fundamento dos dízimos e ofertas na Escritura Sagrada. E nós estamos exatamente agora interpretando esses textos que falam da passagem bíblica de Gênesis 14, aonde pela primeira vez é colocado ali a pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. Hoje pela manhã nós entendemos um pouco mais sobre isso e o porquê que Melquisedeque é tão respeitado na Escritura Sagrada. No judaísmo, por exemplo, existem escritos, pelo menos um texto completo, respeitadíssimo no judaísmo, que fala só sobre Melquisedeque. E o objetivo, aliás, o motivo pelo qual isso acontece é porque num período onde não havia ainda o povo de Israel, ainda estava nos lombos de seu pai Abraão, ainda era uma promessa. Deus já tinha manifestado na terra o seu poder de forma tal que havia um homem chamado Melquisedeque. O seu nome já é sugestivo, significa rei de justiça, rei de paz. E ele não só era sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele também era rei de Salém. Salém é a mesma Jerusalém. Mais tarde, essa cidade Salém se torna a Jerusalém. Aliás, Jerusalém, que o próprio Deus chama de minha cidade.
a cidade que ele separou para que fosse instituído a sua casa, o templo que ele ordenou que construísse, para que ele habitasse no meio do seu povo. E nós estamos interpretando esse texto, e hoje pela manhã nós ouvimos no texto de Zacarias uma palavra que fala sobre o grande projeto do Senhor e que foi manifesto no Novo Testamento na pessoa do seu Filho, que era algo que apontava, que já era anunciado através da vida de Melquisedeque. Como eu disse, por que no judaísmo, e também, é claro, principalmente, por isso estamos aqui falando, na Escritura Sagrada, Melquisedeque é tão falado. Ele é comparado, para os irmãos terem uma ideia, com a pessoa de Jesus no Novo Testamento. Na verdade, o que aconteceu com Melquisedeque apontava para aquilo que seria em Jesus. Como assim? Melquisedeque tinha em si mesmo os dois ofícios. Ele era rei e era sacerdote do Deus Altíssimo. No Novo Testamento, o Messias, ele teria as mesmas características. Ele seria sacerdote, de se pôr entre Deus e os homens, e Cristo fez isso, e está sentado à destra do Pai, e ele também é rei. E aí, hoje pela manhã, nós abordávamos o que a profecia declarava em Zacarias a respeito disso. O Senhor ordena a Zacarias que fosse reunido ouro e prata, e fosse feita uma coroa e colocada sobre a cabeça do sacerdote Josué. Josué aí não é o Josué do texto de Josué, liderando o povo de Israel, mas era um descendente da tribo de Levi, chamado Josué, filho de Zadok, conforme está escrito. E ele então declara que, assim como ele deveria usar aquela coroa, assim seria o renovo, o homem, o sacerdote, que seria o renovo. E aí depois você vai estudar a Escritura e vai encontrar que o próprio Deus, quando fala da vinda do seu Filho, ele chama ele de renovo. Então, quando a Escritura traz essa informação, e é claro no texto de Zacarias, está dizendo ali que o sacerdote, então, esse renovo seria num único ofício, numa única pessoa, os dois ofícios, rei e sacerdote. Você contempla isso, nós contemplamos isso na pessoa de Jesus. Jesus é rei e sacerdote. Ele governa sobre todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas, mas hoje pela manhã nós víamos que esse ofício de rei, o rei, ele tinha uma tarefa, ele aconselhava e resolvia os problemas do povo. O povo trazia os seus problemas até a presença do rei e ele aconselhava e determinava a resolução sobre as causas. E assim, ele também protegia o povo dos seus inimigos. Na figura do rei Davi, isso está muito claro. E na pessoa de Jesus está manifesto tudo isso. Ele obteve o ofício de rei. Jesus aconselha e, por meio de sua vida, ele traz resolução sobre as nossas vidas. Quantos aqui reconhecem essa resolução de Jesus Cristo em sua vida? Ele é a solução para as nossas vidas. Pastor, como assim? Meu irmão, assim como as pessoas traziam seus problemas e o rei ouvia e resolvia, nós todos já trouxemos até a presença de Deus as nossas questões. E por meio da sua palavra somos aconselhados, direcionados. Muitas vezes orações que fazemos não serão ouvidas, mas o conselho de Deus nos dá essa luz, que devemos talvez nos arrepender dos pecados, devemos corrigir nossa conduta de alguma forma, ou apenas estamos displicentes em algo que precisamos atentar. Mas ele também
protege o seu povo. Jesus Cristo venceu o nosso inimigo. Qual era o grande inimigo do homem? A morte e o pecado, as trevas que tão de perto o rodeava. Cristo Jesus venceu o mal e, portanto, ele tem o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Muito bem, tudo isso para explicar o porquê que Melquisedeque é proferido sobre ele em Gênesis, também nos Salmos e também, principalmente, no texto de Hebreus. E Hebreus, meus irmãos, tinha um objetivo. O objetivo do texto de Hebreus era fortalecer os judeus convertidos ao cristianismo, que precisavam fazer uma releitura da Escritura, da lei que eles tinham recebido, e que estavam se enfraquecendo na fé, ou que estavam também afastados da fé. E, por causa dessa tão abençoada resolução, nós ganhamos a riqueza do texto de Hebreus, que nos traz tanta riqueza. Nós vamos ler versículo a versículo em outras ocasiões, eu quero interpretá-los e trazendo hoje somente um resumo do que falamos hoje pela manhã. Eu quero incentivar você a estar conosco na EBD e também sendo ministrado pelo estudo que começamos hoje com a nova revista. A revista está ali e nós estamos convidando você a participar da EBD. Eu quero, com isso, dizer a você, a minha ênfase aqui hoje à noite, a ênfase está aí no final, o texto de capítulo 7, no versículo 9 e 10. Leia de novo comigo. É por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. O texto afirma que Levi deu o dízimo na pessoa de seu pai. Para entender isso melhor, nós precisamos fazer o contrário. O texto está dizendo que o pai Abraão, quando foi abençoado por Melquisedeque, e aqui preste atenção, interpretei o texto e agora eu quero trazer uma aplicação. O texto de Gênesis 14 diz que Melquisedeque vem ao encontro de Abraão e ele entrega o dízimo de tudo, mas antes de entregar, ele recebeu uma bênção. Ele participou de uma refeição com Melquisedeque, que trouxe pão e vinho, e ele também foi abençoado por Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, e também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O que o texto aos Hebreus está dizendo é que o pai, quando entregou o dízimo, estava abençoando a geração que vinha. Literalmente, por exemplo, eu atribuo a minha conversão às orações de meu avô, que foi servo do Deus Altíssimo, o primeiro convertido das gerações da minha família. Meu pai, os meus tios foram abençoados com o Evangelho através do meu avô. E quando buscamos a Deus aqui hoje, nós estamos orando pelos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, aqueles que já têm, e aqueles que terão, estão abençoando as suas gerações, quando da mesma forma que Abraão entregam o dízimo de tudo. Em outras palavras, quando Abraão foi abençoado de reconhecer a figura de Melquisedeque, e ele entregou o dízimo, ele estava recebendo a bênção sobre ele e sobre os seus que viriam. E aí vem bem as muitas promessas que a Bíblia nos traz sobre buscarmos ao Senhor e dessa forma nós estarmos trazendo a bênção de Deus sobre os nossos. Pastor, mas o senhor não sabe que eu tenho passado, quantos problemas a minha família tem. Meu irmão, eu tenho plena convicção de que se não é você buscando a Deus, se não é você com o joelho dobrado, como é que estaria? Eu acredito que você já teria tido várias tristezas e inimagináveis tristezas, se não é o sal e a luz que foi implantado na sua geração. Diga amém, eu recebo.
se não é a graça de Deus na sua vida, meu irmão. Deus instituiu na sua vida a salvação. E quando você obedece, você está abençoando também aqueles que virão. Eles vão nascer vendo um homem e uma mulher fiel, como Isaac viu seu pai, como Jacó viu seu pai. E assim, no tempo certo, veio a se tornar uma tão grande e poderosa nação. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que você venha à frente entregando dízimos e ofertas na presença de Deus e para a glória de Deus e para a alegria daqueles que creem, porque a bênção do Senhor é sobre a vida de quem obedece ao Senhor, e a bênção de Deus traz muitas alegrias para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Estenda a sua mão aos céus. Os dias são difíceis, mas o nosso Deus é poderoso para fazer. Eu creio que vai abrir-se porta onde não tem. Eu creio que o Senhor Deus vai abençoar você com um emprego abençoado. Se você está desempregado, creia. Deus vai abençoar a sua casa. Pai, é no nome de Jesus que nessa hora em que nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre essa cidade. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada um que está aqui, sobre cada um que agora está sendo apresentado ao Senhor. E nós te pedimos, Pai, abençoe esta cidade, abençoe o Brasil. Olha, Senhor, para a situação financeira da nossa nação. E tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Abençoe, Senhor, com salvação do presidente até o prefeito da menor cidade dessa nação. Abençoe, Senhor, cada um que está com a responsabilidade de tomar as decisões para com a sociedade. Te pedimos a tua mão poderosa, seja a tua